claro que é a opção que apresenta a afirmação falsa. Uma substância não existe na fase líquida quando submetida a pressões abaixo da de seu ponto triplo. Se nós fizermos um esboço rápido de um diagrama de fases qualquer, pressão versus temperatura, por uma substância clássica, se nós observarmos a linha que identifica a pressão do ponto triplo, PPT, meu Deus, não. Ó, aí nesse caso eu quero falar sobre a eleição. Me perguntem quem votou, que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ter votado, só isso que eu tenho para dizer. Então, ó, uma substância não existe na fase líquida quando submetida a pressões abaixo daquela do seu ponto triplo. É verdade, ó, quando a pressão é abaixo do ponto triplo, aí só existe a fase sólida e gasosa. A fase líquida não existe, que viagem, né? Uma coisa então importante, né, para a gente detectar vida em outros lugares é saber a pressão atmosférica do lugar. Para saber se a pressão atmosférica permite que exista fase líquida na superfície do planeta, que é muito importante. Letra B. A sublimação de uma substância é possível se esta estiver submetida a pressões mais baixas que a de seu ponto triplo. Pressões abaixo do ponto triplo, se eu mudar a temperatura, pode ir para o... Ou se eu reduzir a temperatura do gasoso para o sólido, mas só se eu estiver abaixo do ponto da pressão do ponto triplo, porque acima disso vai, né, a transformação desse sólido para gasoso vai ser dividida pela fase líquida. Tudo bem? Uma substância só pode existir na fase líquida se a temperatura a que estiver submetida for mais elevada que sua temperatura crítica. Opa! Temperatura crítica relacionada ao ponto crítico. Essa aqui é a temperatura crítica. Acima da temperatura crítica só existe o estado gasoso, conhecido como gás. Ele falou que não, uma substância só pode existir na fase líquida se a temperatura a que estiver submetida for mais elevada. Não, mais elevada só existe gás, não pode existir líquido. Essa é a falsa, mas na humildade vamos ver as outras. Ele pedia a falsa, né? Uma substância não sofre condensação a temperaturas mais elevadas que sua temperatura crítica. Condensar o que é? É tu estar no estado gasoso, aumentar, diminuir a temperatura, certo? A ponto de ir para o estado líquido. Beleza? Se eu estou numa temperatura acima da temperatura crítica, por mais que eu reduza a temperatura, vai continuar no estado gasoso, né? Como é que vai condensar? Como é que vai para o estado líquido? Uma substância não sofre condensação a temperaturas mais elevadas que sua temperatura crítica. Não tem como. Só existe o estado gasoso. Condensar aí para o estado líquido. Na Lua, um bloco de gelo pode passar diretamente para a fase gasosa. Mesmo o diagrama de fases da água sendo anômalo, foi eu. Punição, merece punição. Professor Tasso, pior que tem que tirar os aplicativos também. Então, olha só, mesmo o diagrama de fase da água sendo diferente, anômalo, as ideias discutidas até então são as mesmas. A água só pode sublimar com pressões abaixo da pressão do ponto triplo. Qual é a pressão na Lua? Cuidado, a gravidade na Lua, parabéns, hein, garoto. A aceleração da gravidade na Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Boa lembrança. Mas a pressão? A pressão é exercida pela massa dos gases da atmosfera de um planeta. Que atmosfera que tem na Lua? Nenhuma. Como não tem atmosfera na Lua, não tem pressão atmosférica. Se não tem pressão atmosférica, próximo de zero ela é quase nada, né? Próximo de zero ela é, logo, com certeza, essa pressão é abaixo da temperatura do ponto, da pressão do ponto triplo para a água. Ou seja, na Lua só pode existir água na fase gasosa ou na fase sólida. E na fase gasosa, como não tem atração gravitacional suficiente para prender esse gás em volta dela, o pouco gelo que existe na Lua, ele vai sublimando e vai se desprendendo da Lua, certo? E esse gelo que ainda existe, com certeza muito enterrado próximo dos polos, onde a luz solar não pode atingir para sublimá-lo. Beleza? Muito legal a questãozinha. Então era o item C mesmo que era falso. Muitíssimo obrigado. Mais
Mais alguma? Isso aí, na próxima correção, se acharem alguma dificuldade aí, é só retornar.